Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Pré-ENEM Digital da TRE Polo Cáceres. Eu sou a professora Amélia Cristina e vou trabalhar com vocês o componente curricular Literatura. Então, eu desejo boas-vindas e vamos lá para mais uma aula. Começaremos nossa aula de hoje, ao invés de conceituando, estaremos indagando. Indagando o quê? Por quê? Eu trouxe uma pergunta que é pertinente para o momento e para a condição atual de vocês, enquanto estudantes que pleiteiam uma vaga em alguma universidade brasileira. O que mais cai em literatura no Enem, nas provas do Enem? O que devemos estudar? Por que devemos estudar? Nós sabemos que quando se trata de estudo da literatura é algo extremamente amplo. E a gente tem que ter claro na nossa mente que você pode se deparar com uma questão de literatura não somente na área de linguagens. Por quê? Porque a literatura não é exclusiva da área de linguagens. É muito comum a gente se deparar com questões de literatura na área de humanas, por exemplo. Teve prova de história, sociologia, né, questões de sociologia, em que se deparou com uma parte da literatura. E aí, se o candidato ou a candidata não tem noção da teoria literária, da estética literária que está sendo mencionada ali, que é uma referência para aquela pergunta, dificilmente haverá uma compreensão exata do que tem que ser respondido. Então, é importante que se faça o estudo da teoria literária não somente por causa das obras literárias em si, mas por causa da importância que a literatura exerce no meio social. Por isso, ela está presente em vários outros componentes curriculares. E eu trouxe aqui uma lista, né, uma tabela com as escolas literárias que se estuda para a preparação da prova do Enem ou de vestibulares. Quais são essas escolas? São o trovadorismo, o humanismo, o quinhentismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Eu sei que de repente tem alguém falando, professora, mas é muita coisa para estudar, a gente não tem só literatura. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço isso com muita frequência. Sim, é um conteúdo muito extenso. Quando se fala em estudo literário, a gente não se restringe apenas à conceituação e definição. A gente sabe que tem as obras literárias que devem ser estudadas, nós temos os autores que devemos estudar, nós temos os movimentos ou as escolas literárias que devemos conhecer, nós temos o contexto histórico, filosófico, geográfico. Então, há uma série de outros assuntos que temos que estudar para podermos fazer uma análise literária um pouco mais profunda. Porém, dessas 14 escolas, nós temos em destaque 3 escolas que são frequentes em provas do Enem. Quais são essas escolas? São o romantismo, o realismo/naturalismo e o modernismo. Aí vem a seguinte questão, mas e as outras escolas? Elas não são importantes? Não são necessárias, né, na sala de aula para se estudar? São importantes. A resposta que eu dou é que todas são importantes, todas têm seu grau de importância. Porém, em provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, é muito comum nós nos depararmos com questões relacionadas ao romantismo, ao realismo/naturalismo e ao modernismo. Mas por que em provas do Enem é mais comum, é mais frequente questões relacionadas a essas escolas literárias? A resposta é simples, né? Porque se tem uma razão para se escolher essas escolas para fazerem as questões das provas do Enem.
quais questões são essas? Para a gente poder entender, é só analisarmos um pouco o contexto histórico. A gente sabe que no período do romantismo, do realismo e do modernismo, no Brasil, aconteceram fatos extremamente importantes na nossa sociedade, de cunho social e político, que fizeram assim grandes transformações na sociedade e que influenciaram de forma direta a vida das pessoas. Então, essas escolas estão diretamente ligadas a essas mudanças e transformações. Por isso que elas normalmente caem em questões de vestibulares e provas do Enem. Mais uma vez eu reforço, não que as outras não sejam importantes, mas em se tratando de literatura brasileira e de contexto histórico e social e político da nossa sociedade, esses foram os períodos que sofreram assim maiores mudanças e transformações e que influenciaram de forma extremamente contundente a vida das pessoas na sociedade. Agora que já relembramos um pouco sobre as escolas literárias, quais são elas e quais normalmente caem em provas do Enem, agora nós partiremos para uma situação que é extremamente importante estudarmos para compreendermos melhor a literatura, que é a estrutura textual. Por que a gente precisa estudar essa estrutura do texto? Porque quando se fala em literatura, normalmente se pensa em estética literária, né? A literatura trabalha de forma bonita com as palavras, aquele poeta escreve bonito daquela forma, sabe jogar com as palavras, mas a literatura não é só estética, não é só beleza, ela tem muito conteúdo. E para a gente entender esse conteúdo, a gente precisa entender a estrutura textual, a gente precisa entender as regras, né? O que eu devo fazer, o que eu devo seguir para poder compreender aquele texto ou para escrever determinado texto. Então, é necessário que a gente saiba um pouco sobre a estrutura textual, como, por exemplo, eu citei aqui um poema. O poema ele pode ser textual, pode ser marginal ou pode ser visual. Aí o que é cada uma dessas situações? Isso a gente vai estar vendo logo adiante. Vamos entender então um pouco sobre essa estrutura textual. Quando se fala em estrutura textual, a gente está falando diretamente sobre os tipos de textos. Vocês já estudaram muito a respeito disso, mas eu vou estar fazendo só uma revisão rápida para vocês poderem relembrar. Então, os tipos de textos, eles são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Eu estruturo um texto porque eu tenho um objetivo e o meu objetivo é este aqui. Então, aí eu tenho que trabalhar esse texto de acordo com esse objetivo para aquela finalidade. Se eu quero convencer alguém, eu tenho que trabalhar o texto desta maneira. Se eu quero descrever, eu tenho que trabalhar o texto desta maneira. Então, é importante a gente entender sobre as estruturas que o texto precisa ter de acordo com a finalidade, de acordo com aquilo que você espera. Então, eu coloquei aqui os 5 tipos de textos que a gente estuda, que são o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo e o texto injuntivo. Porém, o nosso foco hoje será no texto narrativo, certo? Porque esse é o meu objetivo hoje. Eu tenho uma finalidade para nós estudarmos essa estrutura textual. Então, os outros a gente pode estar vendo mais adiante, só que hoje o meu foco é o texto narrativo. E para a gente poder compreender um pouco mais sobre a literatura, a gente vai rever um pouco sobre a narração, a estrutura desse texto, algumas situações, algumas considerações que são de extrema relevância. Vamos então para o estudo do texto narrativo.
A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa. Antes de passarmos para o estudo desses 5 elementos, eu só quero deixar registrado que no Brasil os primeiros registros literários se deram a partir do período da colonização. Registro escrito, certo? Quero frisar aqui que são os registros escritos. Porém, nós sabemos que a prática da literatura se deu muito antes, muito anterior a esse período. E quem é que desenvolvia, quem é que praticava a literatura no nosso território anterior ao período da colonização? Eram justamente os indígenas, porque eles praticavam a tradição da contação de histórias, principalmente das lendas, as lendas onde eram trabalhadas as questões do sobrenatural. E essas lendas serviam de ensinamento para os mais jovens e também com uma forma de transmitir, de comunicar, de perpetuar os seus hábitos, as suas culturas, né, as suas histórias. E com isso, a história de cada comunidade, de cada tribo, de cada aldeia foi sendo repassada de uma geração para outra. Vamos então aos elementos da narrativa. Esses elementos, como já foi dito, são subdivididos em 5. Primeiro, nós temos o enredo, que designa a história da narrativa, ou seja, nada mais é do que a própria história em si. Aí nós temos o narrador, também chamado de foco narrativo, que representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. E aí eu vou saber se a narrativa está em primeira ou em terceira pessoa, de acordo com o narrador. Se estiver em primeira pessoa, significa que o narrador, além de contar, ele também participa da história. Se estiver em terceira pessoa, significa que o narrador, ele é um narrador observador, ele não participa da história. Ele apenas conta os fatos, né? Ele apenas observa e conta os fatos da narrativa. Aí nós temos os personagens, que podem ser protagonistas e antagonistas, que são os personagens principais. Toda narrativa a gente se depara com esse tipo de personagem. Protagonista é o que nós chamaríamos normalmente de personagem principal do bem. E antagonista seria o que nós chamaríamos de personagem principal do mal, ou seja, o vilão da história. E aí na sequência vem os secundários, né? As personagens secundárias, adjuvantes ou coadjuvantes. Quem seriam as adjuvantes? Adjuvante, como a gente já sabe, é uma palavra derivada do latim que significa ajudar. Quem essa adjuvante ajudaria? No caso, estaria mais relacionada diretamente ao protagonista, fazendo com que esse herói, com que esse mocinho da história consiga concretizar seus objetivos, consiga resolver todos os seus problemas e assim consiga resolver todas as suas necessidades. Já o coadjuvante, ele não precisa necessariamente estar ligado ao protagonista. De repente, o coadjuvante está relacionado com o antagonista. Ele não tem uma regra específica de quem ele deve estar seguindo, ou de repente ele nem segue nem o antagonista, nem o protagonista, mas também tem um papel importante na narrativa. Então é muito comum nós encontrarmos esses tipos de personagens em novelas, em filmes, nas obras literárias. É muito comum a gente se deparar com esse tipo de personagem. Além das personagens, nós temos o tempo, tá? Que pode ser dividido em cronológico ou psicológico. Cronológico quando tem tempo real determinando a narrativa, e o psicológico já está relacionado mais a um tempo imaginário, que está relacionado às emoções daquela personagem, uma lembrança, algo assim não muito concreto, objetivo. E aí o espaço. Esse espaço é o local onde a narrativa acontece. Pode ser um espaço físico,
que pode ser também um espaço psicológico ou um espaço social, de acordo com a condição social daquela personagem. Quanto à estrutura dos textos narrativos, nós temos a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O que normalmente o aluno fala começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas na narrativa, o que seria a apresentação? É a introdução do texto mesmo, onde você vai apresentar as partes principais daquela narrativa, você já vai conseguir identificar basicamente em que tempo ela foi narrada, o espaço onde a trama vai acontecer e as personagens que você vai encontrar dentro da história, tá? É igual uma novela quando começa. Você já vai mais ou menos tendo uma noção do que vai acontecer somente com aquela introdução. Aí o desenvolvimento é a parte maior do texto, né? Onde vem o desenrolar, onde vem os fatos acontecendo, as ações das personagens, a sequência desses acontecimentos, é a parte mais extensa do texto, da narrativa. Já o clímax é aquela parte de maior tensão, de mais emoção, né, que você fica preso. Às vezes a história cai assim num marasmo, de repente acontece um fato que você se prende, que você fica assim agoniado, que você fica angustiado, querendo ver o desenrolar daquela situação. Essa é a parte do clímax, que toda narrativa tem. Algumas narrativas de formas mais intensas e outras um pouco menos, mas toda narrativa tem o seu clímax. E para finalizar essa parte da estrutura, nós temos o desfecho. O que é o desfecho? É como termina a história, como que ela se encerra, qual é o desencadear de todo o enredo. Às vezes a gente não gosta muito do desfecho, às vezes você se decepciona, mas o que importa é que toda narrativa tem um desfecho. Nem sempre vai agradar o leitor, o ouvinte ou o espectador, mas toda narrativa tem um desfecho. Aqui nós temos alguns exemplos de textos narrativos. Nós temos aqui o conto, a fábula, o romance, a novela, a crônica, mas além desses nós temos outros, né, como o texto de memórias literárias, a literatura de cordel, que é um poema narrado. Nós temos também a biografia. Enfim, nós temos assim uma série de textos que se encaixam nessa tipologia textual. Para a gente entender um pouco melhor sobre as narrativas, eu trouxe aqui uma fábula de um escritor grego chamado Esopo, e tem como título A Rã e o Boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois, repetiu a pergunta: quem é o maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que arrebentou. Eu deixei aqui a moral da história em branco para vocês criarem a sua própria moral, de acordo com a leitura que foi feita, porque toda fábula ela traz uma moralidade, ou seja, um ensinamento. Então eu deixei em branco para vocês poderem criar a sua própria moralidade da história. Agora eu trouxe um pequeno vídeo com a definição, conceito e definição sobre o que é fábula. São fábulas? A palavra fábula vem do latim fabulare e significa narrar ou falar. As fábulas são narrativas curtas, contadas em prosa ou verso, e os fatos narrados geralmente são em terceira pessoa. Quais são as características das fábulas? As histórias quase sempre ocorrem em um espaço natural, no habitat dos personagens, como, por exemplo, florestas, montanhas e margens de rios, e o tempo comumente é indefinido.
Os personagens podem ser seres animados ou inanimados. A maior parte deles são animais personificados. E personificação de personagens significa atribuir a animais ou seres inanimados características próprias dos seres humanos. A moral da história é uma característica da fábula. Ela é um ensinamento ou uma lição de vida que atribui valores moralizantes aos leitores. Por exemplo, o grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. A linguagem utilizada nas fábulas é formal e elevada. Tendo a cigarra em cantigas folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema, na tormentosa estação. O verbo no modo indicativo do pretérito mais que perfeito é empregado abundantemente em fábulas. Perguntou-lhe a formiga o que fizera no inverno, por que não guardara comida? Os dois autores mais importantes e famosos de fábulas são Esopo e Jean de La Fontaine. Algumas das fábulas mais famosas são A Cigarra e a Formiga, A Tartaruga e a Lebre, O Leão e o Rato, O Lobo e o Cordeiro, A Raposa e as Uvas. Fabule-se. Outro exemplo de narrativa que nós temos são as crônicas. E essas, frequentemente, elas caem em provas do Enem e de vestibulares também. E a crônica que eu escolhi hoje foi uma de Luiz Fernando Veríssimo e tem como título Desabafos de um Bom Marido. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então eu sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Aí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? Eu disse, poeira. No começo, Deus criou o mundo e descansou. Então ele criou o homem e descansou. Depois criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta,
ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dentes e lhe entreguei. Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, você pode também varrer a calçada. Crônicas. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e o literário. Caracterizam-se por serem narrativas, geralmente curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero? Os cronistas inspiram-se em fatos comuns do dia a dia, os quais podem acontecer com qualquer um de nós. Refere-se a assuntos do cotidiano, apresentam uma linguagem coloquial e, às vezes, misturam os níveis de linguagem informal e formal. Muitas crônicas se estruturam em forma de diálogo, total ou parcialmente, o que produz no texto um efeito de atualidade e dinamismo. As características da crônica são: 1. Tema ou assunto, vinculado ao cotidiano. 2. Situações corriqueiras, narradas com criatividade. 3. Pode assumir diferentes tons: crônica flexiva, humorística, lírica, filosófica e etc. Número 4. A linguagem geralmente é simples e coloquial. Número 5. Pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Número 6. Podem ser divulgadas em blog, jornais e revistas impressos ou eletrônicos. E número 7. Intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando um texto está inserido em outro, podendo acontecer de maneira implícita, sem a citação expressa da fonte, ou explícita, quando há citação da fonte no intertexto. Muitos compositores e escritores brasileiros utilizam-se e utilizaram-se desse recurso, elaborando um texto novo a partir de um texto já existente. E as crônicas podem ser divididas em lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo, e pode ser humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano, e também a crônica ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. E também a filosófica, que é uma reflexão a partir de um fato ou evento. E a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. E pode ser policial, esportiva, política e etc. Gostaram de aprender mais um gênero totalmente interessante nesse canal? Percebam que tanto a fábula quanto a crônica pertencem à tipologia narrativa, só que cada um com sua peculiaridade, com sua particularidade. Por que que isso acontece? Porque cada um desses textos, desses gêneros textuais, tem uma finalidade. E aí, de acordo com a finalidade, essa estrutura ela vai sendo modificada. Por isso é importante estudarmos e conhecermos não somente a tipologia textual, mas também
os gêneros, certo? E agora partiremos para o estudo da prosa literária. A prosa literária é um conceito que se refere tanto ao formato quanto ao conteúdo de um texto. O que isso significa? Quando eu tenho um texto na literatura em forma de prosa, eu sei que ele segue uma estrutura na sua estética, como que ele tem que ser colocado, como as palavras devem ser colocadas, como elas devem ser distribuídas, como elas devem ser organizadas. E o conteúdo também, ele é mais objetivo, o que difere, por exemplo, da poesia. A poesia já tem uma estrutura diferente, a denotação ela já não é tão presente, a conotação ela se faz presente de forma mais contundente. Então é importante a gente perceber nitidamente a diferença entre prosa literária e a poesia, porque tanto um quanto o outro segue uma estrutura e segue um estilo de escrita também, de produção. Dando continuidade, nós vamos perceber aqui que a prosa está relacionada mais à questão da objetividade, enquanto a poesia está mais relacionada à questão da subjetividade. Na prosa, o texto vem distribuído em linhas, através de parágrafos, e na poesia, ao invés de linha, nós temos versos distribuídos em estrofes, tá? E a prosa, dependendo de como ela vem escrita, ela pode ser uma narrativa ou um texto expositivo argumentativo, e assim podendo ser literário ou não literário. Sendo assim, quando vocês estiverem fazendo a leitura de textos ou livros em prosa, vocês saberão que esse livro será o oposto do livro escrito em forma de poema, tá? Porque o texto escrito em prosa, reforçando, vem estruturado em parágrafos e linhas. O texto escrito em forma de poema vem estruturado em versos, organizados em estrofes, tá? Ao estudarmos as características da prosa, temos que observar o seguinte: tanto a narrativa quanto a prosa possuem as mesmas características, como, por exemplo, narrador ou narradora, a trama ou enredo, as personagens com suas ações, o espaço, o tempo, o clímax. Então, as características tanto de uma quanto de outra são as mesmas. Vamos conhecer agora os tipos de prosa. Nós temos, para iniciarmos aqui, a prosa narrativa. A prosa narrativa ela é desenvolvida pelos seguintes gêneros textuais: o romance, que é uma narrativa longa, a novela, que é uma narrativa de tamanho intermediário entre o conto e o romance, o conto, que é uma narrativa mais curta, a crônica narrativa, que é pequeno relato associado a uma temática atual, e o poema narrativo, história escrita em versos, como, por exemplo, a literatura de cordel que nós temos. Só para reforçar, os textos escritos em prosa são opostos aos textos escritos em forma de poema. Então, não esqueça que o texto em prosa, ele vem estruturado em parágrafos, em linhas, com uma linguagem mais objetiva, onde o autor procura retratar aspectos da realidade, ao contrário do poema, da poesia, que trabalha muito mais com a subjetividade. Eu fiz esse esboçozinho aqui com as características da prosa e da poesia. A prosa, linguagem mais objetiva, poesia, linguagem mais subjetiva. Prosa, presença de um narrador, poesia, presença de um eu lírico. Prosa, texto mais denotativo, poesia, texto mais conotativo. Prosa, maior clareza, poesia, maior ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Prosa, menor estranheza, poesia, maior estranheza. Agora que já estudamos um pouco mais sobre os textos em prosa, vejamos um pouco sobre os textos em forma de poema.
A estrutura externa de um poema se refere aos seus aspectos formais. Numa análise formal, os poemas são analisados quanto ao número de estrofes, números de versos por estrofe, esquema rimático em cada estrofe, métrica dominante e tipo de rima existente. A poesia, por oposição à prosa, é escrita em verso. Cada linha do poema é chamada de verso. Um conjunto de versos separado de outro conjunto de versos por uma linha branca é chamado de estrofe. Só que a gente tem que observar que quando se estuda a estrutura de um poema, não é somente a questão da organização da estrofe e dos versos. Existem outras considerações que devem ser observadas para que assim seja feita uma análise um pouco mais detalhada do poema a ser estudado, seja na prova do Enem, seja na sala de aula. Aqui nós temos um texto em forma de poema que é totalmente diferente do texto que foi lido anteriormente, dos textos, melhor dizendo, que foram a fábula e a crônica. Ambos foram escritos em forma de prosa e aqui nós temos um poema com uma estrutura totalmente diferente. Esse poema foi escrito por Cacaso e tem como título Logias e Analogias. No Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo desta ciência original? É banal, certamente. Não é o paciente que acumula capital. Percebam que a estrutura é diferente, a linguagem ela é diferente. Por quê? Porque o poema ele tem uma finalidade. Mesmo trabalhando com a subjetividade, a gente consegue perceber conteúdo presente nesse poema aqui. Por isso que é importante estudarmos a sua estrutura para entendermos melhor o que está sendo dito, o que está sendo expresso naquela produção. De acordo com as regras de características do poema, os versos podem vir apresentados de 3 maneiras. Regulares, onde o poeta se preocupa com a utilização correta da métrica e da rima. Os versos brancos, onde o poeta se preocupa com o uso da métrica, porém sem a preocupação do uso da rima. E os versos livres, onde não há preocupação na utilização da métrica e nem da rima. De acordo com a finalidade do poema, precisamos seguir algumas regras na sua produção. E as estrofes dentro de um poema podem vir organizadas da seguinte maneira: um poema onde possui 2 estrofes, essas estrofes são chamadas de dístico. Esse poema, melhor dizendo. Um poema de 3 versos é chamado de terceto, de 4 versos, de quadra ou quarteto, de 5 versos, quinteto ou quintilha, de 6 versos, sexteto ou sextilha, de 7 versos, sétima ou septilha, 8 versos de oitava, 9 versos de novena ou nona, e de 10 versos é chamado de décimo. Quanto à rima, pode variar de acordo com a finalidade. Se a gente estiver lendo ou produzindo um poema que segue os padrões clássicos, a gente tem que seguir um esquema de rima. Se você vai produzir dentro de uma outra característica, você segue outro tipo de rima. E só para vocês poderem ter conhecimento e se lembrarem das rimas que já foram estudadas, nós temos as seguintes na estrutura de um poema. Externa, são sons semelhantes no final de diferentes versos. Interna, rima entre a palavra final de um verso e a outra do interior do verso seguinte. Rica, entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais. Pobre, entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Emparelhadas, AA, BB, alternada ou cruzada, AB, AB, interpolada ou oposta, AB, BA, mista, outro tipo de combinação como ABACD, aguda entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas, grave entre palavras paroxítonas,
esdrúxula entre proparoxítonas, perfeita, soante ou consoante, correspondência completa de sons, imperfeita, toante ou assoante, sem correspondência completa de sons. Então, percebam vocês que para a gente trabalhar com a rima, não basta você ter uma melodia na cabeça, né, e colocar lá e achar que ficou bonitinha a rima ou não. A gente precisa ter conhecimento de posição da sílaba tônica, quando se fala em monossílabo tônico, em paroxítona, proparoxítona, em oxítona, é a posição da sílaba tônica que a gente tem que saber. A gente tem que entender de fonema e fonética para saber a questão dos sons. Então, tem toda uma estrutura gramatical também por trás da estrutura de um poema. Você precisa lembrar das classes gramaticais. Quando fala da mesma classe gramatical, se rima lá com adjetivo com adjetivo, se é substantivo com adjetivo. Então, você tem que lembrar de todas essas regras que estão, que a gente estuda lá dentro da morfologia, para podermos, então, fazer uma produção bem feita em relação ao uso das rimas dentro de um poema. Para complementar a compreensão de vocês em relação à estrutura do poema, anteriormente eu trouxe um de Cacaso, com uma outra estrutura, e agora eu trouxe um soneto de Vinícius de Moraes, escrito em 1939. Lembrem-se que o soneto é um poema de forma fixa, que não varia, ele segue sempre essa mesma estrutura, segue sempre essa mesma quantidade de estrofes, segue sempre essa mesma quantidade de versos. Aí a posição da sílaba tônica, como é contada, e depois a gente vai analisar com calma. Vou trazer uma estrofe para a gente fazer uma análise, para a gente poder entender um pouco melhor sobre a métrica dentro do poema. Mas agora eu vou fazer a leitura e vocês vão perceber que ele tem 14 versos, sendo as duas primeiras de 2 quadras ou quartetos e as duas últimas estrofes de 2/3. O título do poema é Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinita enquanto dure. Então, percebam que o poema ele seguiu essa estrutura de 14 versos, não se esqueçam, 2 quadras e 2/3. Essa é a estrutura do soneto, que é um poema que segue uma forma rígida, uma forma fixa. Aqui é só uma curiosidade. Os Correios do Brasil frequentemente fazem homenagens a grandes escritores, celebridades, poetas da nossa sociedade. Aí, em 1993, foi criado esse selo com a imagem de Vinícius de Moraes e um trecho de um poema que posteriormente acabou se tornando uma canção. E esse cifrão que tem aqui é do Cruzado, se não me falha a memória. É somente uma curiosidade mesmo para vocês terem conhecimento. Aqui nós temos a análise de como é que foi estruturado o soneto de Vinícius de Moraes, que tipo de rima ele utilizou, a métrica, a versificação. Então, depois eu peço que vocês retomem o texto e observem cada palavra que eu coloquei aqui, de acordo com a classificação, e vejam que tipo de rima ele utilizou na sua composição. Isso daqui é somente mesmo para exemplificar. Só reforçando, o poema ele apresenta 4 estrofes, sendo 2 quadras ou quartetos e 2/3.
Ao iniciarmos nossos estudos na aula de hoje, eu mencionei a importância de conhecermos a estrutura textual. E um dos exemplos, de sabermos identificar a sua estrutura para compreendermos qual que é a sua finalidade, eu citei justamente a poesia marginal. E o que foi a poesia marginal? A poesia marginal ela foi um movimento sociocultural que surgiu no nosso país na década de 70. E esse movimento chegou assim todas as belas artes, como por exemplo a música, o cinema, o teatro, as artes plásticas, mas principalmente atingiu a literatura. E um dos objetivos era propor uma crítica à formalidade e a tudo que é tradicional. E dessa maneira buscava a incorporação de elementos revolucionários e populares na literatura, como por exemplo a representação da violência diária nas grandes cidades, nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, a falta de uma sensibilidade autêntica e uma visão de ver o mundo muito própria, muito característica, muito particular, muito peculiar. Normalmente, a poesia marginal é formada por textos curtos, textos pequenos, às vezes com aspectos visuais, utilizando de imagens, de representação de quadrinhos, com uma linguagem mais informal. E nessa linguagem informal a gente percebe assim muitos traços da oralidade e muita espontaneidade também. Não se preocupa com aquela questão rígida, de formalidade que normalmente a gente encontra nos poemas. E a temática que é utilizada nessas produções, elas são relacionadas a coisas do cotidiano. E também tem muito erotismo, muita coisa erótica. Elas estão muito presentes nessa produção. Além também de muito sarcasmo, humor, ironia, gírias utilizadas na periferia. E nesse movimento, melhor dizendo, o poeta ele passou a ser totalmente responsável pela sua poesia. Por quê? Porque ele participa diretamente na criação, reprodução e divulgação. Como que isso funciona? Por que é chamado também de geração mimeógrafo? Aí eu até trouxe, mais adiante eu vou mostrar uma imagem que de repente vocês vão se lembrar de um mimeógrafo, porque como era um período de ditadura militar, a censura ela estava muito presente, muito forte, Então, o que eles tinham que fazer? Criar alternativas para poderem reproduzir a sua poesia e assim fazer a sua divulgação. Então, qual foi a alternativa? Uma das alternativas encontradas pelos poetas da geração mimeógrafa ou geração mimeógrafo foi produzir literalmente seus poemas em mimeógrafos, que é aquele aparelho onde você fazia a matriz no stencil e aí depois colocava ali naquele aparelho, colocava o álcool e ia reproduzindo de forma individual. Por isso é chamada geração mimeógrafo. Então este é o aparelho mimeógrafo, como eu citei para vocês, inclusive foi muito utilizado por professores e professoras antes da chegada das máquinas xerocadoras, mas aqui a referência que se faz é em relação aos poetas da poesia marginal que utilizaram essa ferramenta para poderem fazer suas reproduções e assim divulgarem sua manifestação, sua indignação contra o sistema que estava vigente na nossa sociedade, que era a ditadura militar. Como eles não podiam ter acesso às editoras, o que eles faziam? Eles buscavam alternativas, os recursos, Então, um dos recursos era justamente a utilização do mimeógrafo. Assim como na literatura de cordel, poeta que não tinha condições de fazer a sua impressão numa editora tudo certinho, utilizava do recurso que ele tinha, que era fazer manuscrito usando da xilogravura. Então, na geração mimeógrafo ou na poesia marginal,
um dos recursos que os poetas utilizavam para fazerem suas reproduções era justamente o mimeógrafo. Finalizando a nossa aula, farei a leitura de um poema de Leminski, que foi um dos grandes representantes da geração mimeógrafo ou da poesia marginal. O poema diz o seguinte: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, com esse poema, eu finalizo a minha aula dizendo que a poesia marginal, a palavra marginal, não tem o sentido negativo, ela representa justamente as pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade, principalmente se considerarmos o período em que elas foram produzidas, que foi o período da ditadura militar, onde a censura impedia que as pessoas se manifestassem de acordo com suas convicções e preceitos. Então, eu finalizo a minha aula, esperando que tenha contribuído com vocês, pelo menos um pouquinho do meu conhecimento, dizendo que estarei à disposição de vocês sempre que necessário. Desejo boas férias e aguardo vocês no segundo semestre. Aproveitem as férias de vocês. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leidiane Sintra, sou professora do componente de redação no Pré-ENEM Digital. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a elaboração da introdução na redação do Enem. É muito comum que a escrita seja considerada um processo não muito fácil de desenvolver. E uma das partes mais difíceis que os alunos comentam é justamente produzir o começo de um texto, Pensando nisso, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre algumas maneiras de elaborar a introdução na redação do Enem, atendendo às expectativas do texto dissertativo argumentativo. Antes de começarmos a tratar especificamente sobre a introdução, nós vamos relembrar sobre a estrutura geral da redação do Enem. Como vocês devem lembrar, a redação do Enem segue o formato dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto onde você apresenta uma tese, que é o seu posicionamento, e os argumentos que sustentam essa tese, por isso, dissertativo argumentativo. Dentro dessa estrutura, nós vamos ter então 3 componentes básicos, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Na aula de hoje, nós vamos voltar mais para a introdução, mas aqui vamos só repassar um pouquinho sobre cada um deles para a gente relembrar. Na introdução, nós vamos ter, então, tema e a tese. Tema é o assunto, tese é a sua posição sobre esse assunto. No desenvolvimento, deve ter os seus argumentos, onde você vai justificar o porquê você acha tal coisa sobre o problema inicial. E a conclusão, onde você vai fechar o texto e você vai apresentar uma proposta de intervenção, onde você vai colocar uma proposta que vai solucionar ou, pelo menos, amenizar o problema inicial. A introdução do texto dissertativo argumentativo, especificamente da redação do Enem, ela segue um padrão específico com uma estruturação básica. É uma estrutura básica, simples, mas ao mesmo tempo é uma estrutura que ela deve ser seguida para atender à pontuação das competências exigidas. Ou seja, ela tem uma linha de pensamento que segue os seguintes objetivos. O primeiro objetivo que você tem na introdução do Enem é mostrar que você entendeu o tema. Você vai precisar já, bem no comecinho, apresentar o tema. Geralmente você vai parafrasear o tema que está no enunciado da prova. Você não vai copiar exatamente como está lá, mas você vai colocar com suas palavras, repetir o entendimento geral do tema, para mostrar que você compreendeu do que você vai estar escrevendo. E o segundo objetivo é demonstrar o seu posicionamento diante do tema. Então, essas duas coisas é o básico, tema e a tese, para você atender a expectativa da sua nota no quesito da introdução da redação. Na introdução é muito importante você apresentar a tese, ou seja, o seu posicionamento que você vai defender ao longo da redação. A tese é a parte que vai direcionar o seu texto, por isso deve ser objetiva, clara e direta, para que o seu leitor compreenda sobre qual o seu ponto de vista você está defendendo.
Então, vamos observar como a gente começa a introdução da redação do Enem. Hoje eu trouxe aqui alguns exemplos de conectivos, né, que são aquelas palavrinhas que te mostram que você está começando o texto, com marcas, né, de início. Para começar, primeiramente, inicialmente, é fato que muitos discutem sobre, nesse contexto, nesse cenário, dessa forma, você vai mostrar que você está dando início ao seu assunto. Esses conectivos, eles são alguns exemplos, existem outras formas, outros conectivos, mas esses são os principais que você pode utilizar para dar início à sua redação. Mais uma vez, né, reforçando, no tema e a tese, onde o tema é o assunto e a tese é o posicionamento. Sabendo disso, você consegue organizar a introdução na sua cabeça, mesmo você não sabendo, não prevendo, né, qual vai ser o tema, o assunto da redação do Enem, você conhecendo a estruturação básica, você consegue desenvolver qualquer assunto sabendo a estrutura. Então, por isso que eu sempre reforço. Introdução, você vai saber que você tem o tema e a tese. Sempre pensa na estrutura para você encaixar, montar o esqueleto da sua redação. Aqui eu trouxe para vocês alguns elementos que devem conter dentro da introdução. Primeiro, você vai começar a sua introdução como? De que forma? Contextualizando. Você não vai partir do nada na introdução do Enem, redação do Enem. Você vai contextualizar. Como que isso acontece? Se você for falar da sustentabilidade ambiental no Brasil, por um exemplo, você precisa contextualizar esse assunto. Em onde está inserido no contexto? Em que contexto está inserido? Para falar de sustentabilidade, devo falar sobre poluição, por exemplo. Posso colocar índices, posso colocar como está a situação no Brasil em relação à produção de lixo. Vou dizer que a produção de lixo está aumentando cada vez mais, o que isso provoca na natureza, quais são os impactos sociais, impactos ambientais. E aí eu venho falando, já entro com a sustentabilidade. Diante desse cenário, a sustentabilidade acontece dessa forma, é importante para isso. E assim eu vou seguindo falando sobre o meu assunto. Mas antes eu vou fazer um pano de fundo para contextualizar esse tema. Não vou colocar ele cru já direto na primeira linha, porque vai ficar faltando essa explicação, esse enredo para você explicar onde está inserido esse seu assunto. Contextualizando, você vai partir então para falar sobre o tema em si. Você vai demonstrar o contexto e vem para o tema. E em seguida vai ser o último tópico da sua introdução, vai ser a tese, que é o seu posicionamento, aquilo que você defende referente ao problema. Muitos alunos têm me perguntado o seguinte: o tema da redação do Enem é um assunto que eu não conheço, como que eu vou escrever? Eu vou te dizer o seguinte: muito difícil, muito improvável que o tema da redação do Enem seja um assunto que você não saiba algo sobre. Por quê? Porque o tema de redação do Enem são temas voltados para questões sociais nacionais. É sempre sobre assuntos que estão girando no Brasil, seja na parte econômica, ambiental, social, econômica, está sempre voltado para o nosso país. Então, se você está no Brasil, se você está vivendo aqui, convivendo com brasileiros, antenado no que está acontecendo, você sabe sobre o que nossa realidade. Então, você sabe um pouco sobre o que está acontecendo de maneira geral. Então, é muito difícil que você esteja alienado dentro do contexto dos fatos sociais brasileiros. Então, saber alguma coisa você vai saber com certeza. Aqui, a ideia de se preparar para a redação é que você saiba mais dados e consiga elaborar esses dados da melhor forma possível. É para isso que serve o preparatório, para que você leia, para que você escreva, consiga aprender a organizar essa estrutura básica da redação e desenvolver argumentos. Aprender a argumentar é um dos passos mais importantes da redação do Enem. Até em algumas aulas eu tenho conversado com os alunos. É muito comum que haja sempre entre os meios de grupos sociais discussão, seja nos meios digitais, seja pessoalmente. Acontecem muitas discussões onde as pessoas estão desaprendendo a argumentar. Porque uma conversa com uma argumentação,
ela não vai gerar briga, ela vai gerar discussão saudável, inteligente, onde as pessoas inteligentes, né, discutem ideias. Se você conseguir argumentar, sustentar suas argumentações, saber ouvir o argumento do outro também, você vai conseguir agregar conhecimento, levar conhecimento ao outro também. Então, é importante que a gente tenha consciência de se preparar através do próprio estudo e também desse treino diário de argumentação também entre os nossos pares mesmo. Dito isso, vamos então ver algumas opções de como começar a introdução. Nós sabemos que na introdução você pode utilizar alguns recursos, como citação, por exemplo. Você pode começar a sua redação, a sua introdução, trazendo uma citação de um autor que trata sobre esse assunto. Por exemplo, o tema da redação tem a ver com saúde. Então, eu vou trazer a citação de um médico famoso. Segundo o médico especialista em tal área, tal coisa, assim, assim. É uma citação de um especialista daquela área que tem capacidade de dizer algo sobre aquele assunto. Não adianta você falar, se o tema for saúde, você vai trazer uma pessoa que trabalha em outra área muito diferente dessa, que não vai ter know-how para falar sobre aquele assunto. Então, vai ficar um desencontro de informação, percebe? Também há outras formas de você começar a sua redação. Você pode trazer dado histórico, contextualizar usando dados históricos, que são datas, momentos históricos importantes, contextualizar em que momento isso está acontecendo, se é agora, se é no passado, se isso que está acontecendo, mencionando hoje, já aconteceu no passado, quando aconteceu, você vai retomar esse momento histórico para depois trazer novamente para o presente, se for algo que tem relação com o passado, claro. Se não for, se for algo local, que está acontecendo agora no momento, você vai dizer onde está acontecendo ou quando está acontecendo, vai contextualizar o fato, esse dado histórico. Também é interessante começar com uma pergunta, geralmente é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que você vai responder no decorrer do texto com o seu desenvolvimento de argumentação. Mas inicialmente você vai colocar uma pergunta para provocar o seu leitor, né? Uma pergunta que vai ser uma pergunta motivadora, digamos assim. Comparação também é interessante. Você vai comparar o fato que você está discutindo com o outro. Pode ser de uma outra realidade também, se você conhecer, de uma outra situação, mas que essa comparação ela precisa conversar. Sempre na sua redação nós vamos falar nesse termo de conversar, ou seja, precisa fazer sentido os fatos que você vai discutir. Tanto citação quanto dado histórico, como a pergunta e a comparação precisam ser coerentes com o que você está se propondo a desenvolver. Também outro dia um aluno falou assim, eu conheço uma citação de tal autor que eu gosto muito. Eu posso utilizar em qualquer redação, em qualquer tema? Não, né? Você vai pensar na citação que encaixa com o tema. Você não vai poder falar, como eu disse, uma citação só porque você achou bonita, você vai colocar no meio para render uma linha. Não vai fazer sentido, vai ficar um texto com uma citação vazia mesmo, vai deixar o seu texto, ao invés de enriquecer, deixar ele mais pobre, porque não vai fazer sentido para você, naquele momento, colocar uma citação só por colocar. Aqui eu trouxe para a gente um exemplo, aqui bem colorido, para a gente perceber como funciona na prática a estrutura da introdução da redação do Enem, onde você vai aqui ver em azul a contextualização, em verde o tema e em vermelho a tese. Na contextualização apresenta assim, as primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Então, primeiro passo, contextualizou. Aqui você vê que o autor usou o momento histórico, as primeiras 2 décadas do século XXI. Há uma situação aqui onde ele mostra onde que ele está, em que momento histórico ele está, onde ele está, no Brasil, no mundo globalizado, o que aconteceu, ele vai descrevendo, contextualizando. Em seguida, já aqui onde está de verde, ele continua. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida,
Nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, com a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Na parte verde, então, ele apresentou o tema baseado na sua contextualização anterior. E, por último, ele vai encerrar apresentando seu posicionamento sobre esse assunto. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia do pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, perceba que na tese ele vai discutir lá no desenvolvimento essas duas teses. Uma é a perda da autonomia do pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, aqui ele demonstra que o texto vai continuar, que nos próximos parágrafos ele vai tratar sobre esses dois aspectos com argumentação. Então, essa estrutura simples aqui, básica, é a introdução que você vai fazer na sua redação do Enem. Apresenta o tema e apresenta sua tese. Sempre pensa que você precisa, nesse momento da introdução, fazer um alicerce de redação. Imagina que você está construindo uma casa e a introdução é seu alicerce. Você vai começar por ele. Se você começar mal, a chance de você encaminhar mal o restante do seu texto é muito maior. Então, dê uma atenção especial para a introdução, onde você vai mostrar que você veio. Você vai mostrar que o seu texto vai ficar bom do começo ao fim, já na introdução. Uma introdução ruim deixa seu leitor desinteressado, deixa seu leitor com uma ideia errada do que você vai escrever, gera desinteresse. Então, foquem nesse processo de apresentar o seu tema de maneira atrativa, inteligente, objetiva e clara. Nesse semestre, nós desenvolvemos no Pré-ENEM Digital um concurso de redação com os alunos e eu gostaria agora de compartilhar com vocês 3 exemplos de introdução de redação produzida pelos alunos do Pré-ENEM. Essas introduções eu trouxe para vocês perceberem como cada um com o seu estilo de escrever conseguiu atender à proposta de introdução de maneira diferente, mas atingindo o objetivo que é apresentar o tema e a tese. Nós vamos começar aqui então com o primeiro exemplo que eu trouxe, é da aluna Taicília Banda da Silva Teixeira, da Escola Estadual Miguel Barbosa, onde a aluna começa citando um autor. Segundo José Arthur Gianotti, lá abre aspas, usando a citação direta, tal qual o autor disse: o importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente capaz de pensar. No entanto, nos últimos anos, no que diz respeito à profissão do professor, podemos ver que há diversos desafios. A partir desse cenário, é necessário analisar os problemas que impedem a valorização dos docentes, podendo citar-se o salário baixo e a falta de respeito dos alunos com os educadores. Lembrando que o tema da redação que foi proposta para os alunos era valorização do trabalho docente, desafios e perspectivas. Então, nós vemos que a aluna ela conseguiu apontar o tema, começando por uma citação também, é uma maneira de você enriquecer o seu texto. Como eu disse para vocês, veja que ela não copiou o tema que foi colocado lá no enunciado, o que é positivo. Ela trouxe elementos do que estava lá. Profissão do professor, valorização, são os termos que estavam no tema, que ela retomou aqui, mas não de forma copiada, que pode apontar, como se fosse um plágio, você copiar exatamente palavra por palavra do que está lá no tema do enunciado da redação. Mas é importante que as palavras, que nós chamamos das palavras-chave, estejam aqui dentro do texto. O dela está, valorização, professor, profissão do professor. E aí ela segue com a sua tese. A tese dela está no finalzinho. A partir desse cenário, é importante analisar, podendo citar-se o salário baixo e a falta de respeito com os alunos com os professores. Então, a tese dela é que existe uma desvalorização dos docentes e é causada por quê? Pelo baixo salário e pela falta de respeito dos alunos. E isso ela vai tratar no decorrer do seu texto. Então, aqui nós temos o tema e a tese apresentado de maneira correta. No próximo exemplo, da aluna Camille Vitória Maniero Vanini, da Escola Estadual 11 de Março.
A Camille optou por não colocar a citação. Lembrando que citação, ela não é obrigatória, ela é opcional, se caso você conseguir trazer para o seu texto, mas não é obrigatório. Claro que você tiver, vai enriquecer o seu texto, né? Quanto mais você mostrar que você consegue dialogar com outras obras, com outras fontes, melhor. Mas se você não conseguir, não é algo que vai te prejudicar também. Então, aqui a Camille começa assim. A valorização do trabalho docente, veja que ela também traz os termos exatos, os termos, as palavras-chave, sem copiar o tema. Também muito importante isso, e a Camille conseguiu fazer de uma forma bem inteligente. A valorização do trabalho docente é um tema fundamental para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, tendo em vista que os professores são fundamentais para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e comprometidos com a sociedade. Dessa forma, infelizmente, a realidade dos profissionais de educação no país ainda é marcada pela baixa valorização. Então, a Camila apresentou o tema, que é a valorização do trabalho docente, e ela vai falar sobre a questão da desvalorização ou a baixa valorização dos docentes no Brasil. A Camille, ao contrário da aluna anterior, da Taiciélia, que ela apresentou apenas um posicionamento, que ela vai falar sobre a baixa valorização. Ela poderia colocar mais de uma aqui, colocar quais são os motivos da baixa valorização, igual a Taiciélia fez, que talvez deixaria o texto um pouco mais interessante, mas o texto que ainda cumpriu o seu papel de tema e tese. E por último, tem um que eu gostei bastante, que foi do aluno Anderson Felipe Ferreira Borba, da Escola Estadual Padre José de Anchieta. Olha que interessante a introdução do Anderson. Ele começa citando um filme, veja só, também é muito importante falar que vocês podem utilizar filme, série, livro, música, poema, citação de autor ou do livro em si, no livro tal. Você pode usar diferentes obras literárias, de preferência obras, no caso dele usou uma obra estrangeira ou brasileira, enfim, você pode utilizar diferentes formas desde que converse com o seu texto. Então ele vem citar aqui o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, retrata a trajetória do John Keating, professor de inglês e literatura que utiliza uma metodologia distinta das utilizadas na instituição escolar, com o método de atingir seus alunos, que enfrentam a pressão dos seus pais e da escola. E a ideia de John Keating é que seus alunos sigam seus sonhos e aproveitem a vida da melhor forma. Fora da ficção, na atual conjuntura brasileira, ele já vem apresentar o tema. Aqui o Anderson ele fez a contextualização. Dentro da contextualização, ele utilizou uma citação, que é do filme, e agora ele vem apresentando o tema. Fora da ficção, na atual conjuntura brasileira, é notável que o papel do professor na vida de um aluno é extremamente importante. Contudo, o que se vê na sociedade hoje é a desvalorização do importante papel do docente, que se dá, dentre tantas razões, a tese dele. A desvalorização do papel docente se dá através de quê? Das mudanças na dinâmica social e pela precarização do ensino. Então, do Anderson, a redação dele, a introdução dele ficou completamente redondinha. Contextualizou, apresentou o tema e apresentou a tese. Então, aqui está uma introdução que eu diria assim, que está nota 10. Conseguiu deixar claro do que ele vai falar, contextualizou, trouxe citação e apresentou a sua tese, que em seguida ele vai discorrer sobre os seus argumentos, sobre essa tese. Então, pessoal, com esses exemplos eu quero dizer o quê? Há diferentes formas de começar, há diferentes formas de escrever, mas sempre você tem que colocar em mente que você precisa apresentar os dois tópicos principais, seja de uma redação, numa introdução, onde vai haver citação ou não, mas o tema e a tese devem estar lá, independente de citação ou não, esses dois tópicos eles são obrigatórios. Então, voltando aqui só um pouquinho no primeiro, esse aqui é o primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo. Cada um da sua maneira, alguns menores, outros maiores, mas os três, dentro da proposta, atingiram os objetivos. Então, eu deixo aqui para a gente finalizar. Mais uma vez, a importância do preparo para a escrita, que eu sempre cito. O preparo para a escrita é escrever. O nosso treino é a escrita. Nossa forma de nos prepararmos para uma maratona é correndo. A nossa forma de nos prepararmos para a redação é escrevendo.
Então não tem muito para onde você fugir. Nós estamos explicando aqui um pouco de teoria para vocês, da estruturação. E o ideal é que você em casa, você comece a exercitar essa escrita. É algo que ninguém vai poder fazer por você. O ato de escrever é um ato meio solitário. Você vai fazer com você mesmo. Se você tiver, no nosso caso do Pré-ENEM, quem leia para você essa redação, quem aponte onde possa melhorar, ótimo, você vai ter alguém a quem você possa ter um suporte de correção. No caso aqui do Pré-ENEM, nós estamos disponibilizando os professores. No caso, eu, de redação, estou à disposição dos alunos para fazer esse processo. Você pode escrever, você pode exercitar a sua escrita, enviar para mim, nós vamos fazer a correção, vamos fazer apontamento. É importante que esse momento de correção, o aluno não tome algo como algo negativo a correção. Correção é para você melhorar o seu texto, para você aperfeiçoar a sua escrita. Nós estamos aqui em fase de treinamento. É igual um campeonato, né? Estamos na fase de preparo. Quanto melhor preparado você está, melhor você vai estar durante a prova da redação do Enem. Mais tranquilo você vai estar, melhor preparado, mais certo de como você vai escrever. Conhecer a estrutura vai ser essencial para você se dar bem na redação do Enem. Então, eu convido vocês, a quem não está no grupo do WhatsApp, me procure para você entrar, para fazer atividade, para escrever. No grupo tem muita atividade disponibilizada. Entrem, acessem, conheçam. Quem não é do Pré-ENEM também está vendo esse vídeo, venha conhecer nosso projeto. Fique à vontade também para conhecer. É um projeto muito importante para os alunos aqui de Mato Grosso. Estamos disponibilizando formas de acesso ao ensino superior, o que é muito importante para a nossa sociedade hoje. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem a aula, que vocês observem essas formas que eu estou dizendo aqui, produzam o seu texto, pode enviar, pode procurar para tirar dúvida, estamos à disposição de vocês. O projeto, como eu sempre digo, é feito para vocês e por vocês. Então aproveitem, venham estudar com a gente, venham tirar sua dúvida, que nós vamos estar completamente à disposição de vocês. Agradeço completamente a atenção de vocês por hoje. Espero vocês nas próximas aulas também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.